Boa tarde a todos. Vamos para mais aqui uma lição da Escola Sabatina. Essa semana a gente vem trazendo as boas novas do juízo. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia apresenta fases do juízo de Deus. E o juízo de Deus já começou. No decorrer aqui da lição a gente vai estudar como que funciona, o porquê do juízo de Deus, por que que é necessário Deus ter um juízo, assim como em um tribunal onde tem um advogado, tem um juiz e tem um acusador também. O acusador é o nosso inimigo. Hoje o nosso advogado é Cristo e Cristo também é um juiz. Já parou para pensar que Cristo ele é o nosso advogado e Cristo também ele é o juiz? Em 1844, Jesus ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo, aonde Jesus ele é o nosso advogado e o nosso juiz. Vamos lá, vamos clarear mais aqui a nossa mente. No decorrer aqui da lição a gente vai entender. Vamos lá, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve para que a gente possa levar essa mensagem adiante. As boas novas do juízo. Se a Bíblia em alguma vez foi clara sobre alguma coisa, ela é clara quanto ao fato de que Deus é um Deus de juízo e que mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, o juízo ou julgamento que faz tanta falta aqui e agora vai chegar e ser administrado pelo próprio Deus. Então a lição vem trazendo que esse juízo que falta no nosso mundo, esse juízo de incoerência, aonde pessoas são presas, são acusadas inocentemente, passam anos dentro de um presídio, presa, inocente. O governo de Deus não é assim. O governo de Deus ele é justo. O governo de Deus ele é justo. Vamos ver o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, no versículo 14. Diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boas, quer seja más. Deus ele vai trazer a juízo. Quer as boas obras ou as maus que estão escondidas. Perante os olhos de Deus nada passa. A gente vai estudar mais para frente sobre aqui o livro de Daniel, onde abrem-se os livros. Você sabia que anjos eles estão anotando todos os nossos pensamentos e todos os nossos atos? E isso é tão sério que a gente não tem noção. Tudo está registrado sobre a sua e a minha vida. Tudo está. E você acha que o inimigo de Deus, com os seus anjos, com os seus súditos, você acha também que eles não estão atentos às nossas falhas e aos nossos erros? Você acha também que eles não têm, que eles não ficam atentos, eles não escrevem os nossos erros para nos acusar diante do Pai? Mas não se esqueça, Jesus é o nosso advogado e Jesus é o nosso juiz. Aquele que se entrega sem reserva a Cristo, não tem como ele não ser perdoado, não tem como ele vai ser inocentado por Cristo, porque se entregou sem reservas a Cristo e Cristo ele coloca a sua justiça perante o pecador, aquele que confessa, aquele que abandona. Mas aquele que não confessa e que não abandona, infelizmente, esse não vai ter o privilégio de Cristo colocar a justiça, porque você não quer.
no céu, Deus não vai levar você obrigado para o céu, porque vai ser muito chato Deus levar alguém forçado. Ninguém vai entrar na Nova Jerusalém forçado. Tem que ser por vontade própria. Tem que querer. Tem que querer. Vamos lá, avançando. A importância da hora do juízo. É a parte de domingo. A importância da hora do juízo. Aqui em Apocalipse diz assim. É o verso áureo, né? Temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai o que? Aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Porque é interessante, né, que João ele vem trazendo aqui, né, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Da onde o apóstolo João vem trazendo esse conceito aqui? Abra sua Bíblia no livro em Êxodo capítulo 20. Entre os 10 mandamentos, João está citando o quarto mandamento. Olha o que diz aqui em Êxodo capítulo 20, no versículo 8. Aqui é o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, que tudo neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. João está tirando uma referência agora aqui no Apocalipse de Êxodo, e ele vem trazendo a sua atenção para adorar o Criador, o mesmo que escreveu com os próprios dedos. Ele, Jesus, ele escreveu com os próprios dedos em tábuas de pedras a lei de Deus. Isso deveria chamar a sua atenção e a minha, porque a Bíblia toda ela é inspirada por Deus. Homens santos, santos, quando eu falo santos, são separados, são aqueles que tentam fazer a vontade de Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo falhas, mas eram homens que estavam andando com Cristo, andavam com Deus. Toda a Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ao 17, diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Mas teve aqui, os 10 mandamentos, Deus ele falou, não, eu mesmo vou escrever. E Deus escreve com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Isso deveria chamar a sua atenção e a minha. João está fazendo uma referência a adorar esse mesmo Deus que está falando do quarto mandamento, adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. João vem falando no final, no Apocalipse, que é para a gente adorar esse Criador que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Isso deveria chamar a sua atenção. Ainda na parte de domingo, vem trazendo o evangelho e o juízo. Ambos a parte da mensagem do primeiro anjo estão inseparavelmente interligados. Se não fosse pelo evangelho eterno, não teremos nenhuma esperança no juízo. De fato, como veremos, o evangelho eterno é uma realidade
a nossa única esperança no juízo. Não há dúvida de que parte do conteúdo do Evangelho é o anúncio do juízo. Durante o juízo, os mundos não caídos verão que Deus fez tudo o que podia para salvar cada ser humano. O juízo revela a justiça e a misericórdia de Deus, algo acerca do seu amor e da sua lei. Fala da sua graça e do seu poder para libertar. O juízo é a parte da solução final de Deus para os problemas do pecado. No grande conflito entre o bem e o mal no universo, Deus respondeu na cruz às acusações de Satanás. Mas no juízo revela que Deus fez tudo o que era possível para nos salvar, para nos levar junto à cruz. Interessante, né? Aqui na parte de segunda-feira é a misericórdia de Deus e o juízo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, versículo 12, aqui é uma pergunta. Como é que somos julgados? Como é que somos julgados? Que relação tem as nossas boas obras com a salvação? Que relação tem entre boas obras e a nossa salvação? As nossas obras revelam as nossas escolhas e a nossa lealdade a Deus. Segundo Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 ao 9, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas quando a Cristo nos salva, muda-nos, porque somos feitura sua e criados em Cristo Jesus para as boas obras. As nossas boas obras, feitas com o poder do Espírito Santo, não nos salvam, mas testificam de que a nossa fé é genuína. O juízo final de Deus desnuda todo o fingimento, toda a hipocrisia e toda a falsidade, e penetra até o fundo do nosso ser. Ao descrever a nossa posição perante Deus no juízo, proporciona esta poderosa ideia acerca de como o Evangelho e o juízo vão de mãos dadas. Olha o que diz aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 471, 472. Serem reconhecidos pelos filhos de Deus, representado como estando na presença do Senhor, com vestes sujas, deve levar a humanidade ao profundo exame do coração por parte de todos os que lhe professam o nome. Os que estão de fato a purificar o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Quanto mais de perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmos. Mas, conquanto devamos reconhecer o nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não nos nossos méritos, mas nos seus. Por isso que eu disse para você no começo do vídeo, Jesus ele nunca perdeu uma audiência por aqueles que confessam, que se arrependem. Aí Cristo coloca a justiça perante seus filhos. Aqui na parte de terça-feira, uma cena magnífica. Vamos lá. Os livros proféticos de Daniel e Apocalipse são os volumes companheiros que nos apontam para os eventos que vão desenrolar os últimos dias da história. O livro de Apocalipse e o livro de Daniel. O livro do Apocalipse anuncia que chegou
a hora do juízo de Deus. E o livro de Daniel revela quanto ao julgamento começou. Em Daniel 7, Deus revelou ao profeta a história do mundo. Nações surgem e caem, poderes perseguidores oprimem o povo de Deus. Depois de descrever a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia e Roma, a divisão do Império Romano e as perseguições à igreja durante 1260 anos, descrito no texto. Vamos lá para o livro de Daniel. Daniel vai trazer uma luz sobre esse juízo. Daniel capítulo 7. Vamos lá para Daniel capítulo 7, ele vai trazer uma luz para mim e para você. Olha o que diz Daniel capítulo 7, no versículo 9 até o 13, depois a gente vê mais um. Olha o que Daniel viu. Continuei olhando até o que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miriades de miriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quanto aos outros, o verso 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras do que o chifre proferia, e estive olhando, eis que vi um animal morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi tirado o domínio. Todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha um com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aí aqui vem falando aqui, e descreva a Daniel que viu nesses versículos. Qual também o final desse julgamento? Qual é o final desse julgamento? O que Daniel viu? Ele viu o ancião de dias, ele viu tronos, ele viu os livros serem abertos, ele viu uma cena de juízo, ele viu um tribunal. E olha o que vem falando aqui no verso 26 e no verso 27 do capítulo 7. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Uma cena de juízo que Daniel teve. O destino de toda a humanidade é decidido na sala do tribunal do céu. O que é correto prevalece nesse tribunal, nesse juízo. A verdade triunfa, a justiça reina. Esta é uma das mais espantosas, das mais maravilhosas, das mais espetaculares cenas de todas as Escrituras. É a boa notícia, é a que termina muito bem para o fiel povo de Deus, aqueles que estão cobertos pela justiça de Cristo. Jesus aproxima-se do seu Pai Celestial, na presença de todo o universo. Seres celestiais reúnem-se ao redor do seu trono, do trono de Deus. Todo o universo dos seres não caídos fica admirado com esta cena do julgamento. Ao longo conflito que decorre há milênios, em breve vai terminar. A batalha pelo trono do universo está completamente decidida. Interessante, né? Como que
que Deus ele vai colocar todos os pingos no is. Deus não vai deixar passar nada, nada em branco. Cristo, ele vai julgar. E Cristo, hoje, ele é o nosso advogado. Como eu disse, Cristo, ele nunca perdeu uma audiência perante o Pai para aqueles que se arrependem. Agora, na parte de quarta-feira, vem falando um vislumbre do céu. Aqui vem trazendo Apocalipse capítulo 4, do versículo 2 ao verso 4. Que semelhança consegue ver aqui com a cena do juízo em Daniel? Sabe esses textos que eu li para você de Daniel, da cena do juízo? João, vamos lá para o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Olha o que João fala. Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. A visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Verso 3. E esse se acha assentado, e que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante a um aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos assentados neles. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. O que significa o que João viu? Ele viu um trono, ele viu 24 tronos e 24 anciões e 24 coroas. Isso quer revelar alguma coisa para mim e para você. Esta é obviamente uma cena da sala do trono. Deus Pai está sentado no trono, rodeado por seres celestiais. Há trovões e relâmpagos que simbolizam os juízos divinos. Também notamos no Apocalipse 4, no versículo 4, que 24 anciãos estão presentes ao redor do trono. Quem são esses 24 anciãos? É uma pergunta. Quem são? O antigo Israel havia 24 divisões no sacerdócio levítico. Esses sacerdotes representavam o povo diante de Deus. O apóstolo aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo declara que os crentes do Novo Testamento são uma geração eleita e um sacerdócio real. Esses 24 anciãos podiam talvez representar todos os remidos que um dia se alegrarão ao redor do trono de Deus, ou talvez representem as pessoas ressuscitadas no momento da ressurreição de Cristo, que se acham no céu com Ele. Aqui em Mateus capítulo 27, no versículo 52, quando Cristo ressuscita, pessoas são ressuscitadas como testemunha. A gente não tem nome dessas pessoas aqui em Mateus capítulo 27, 52, mas a gente sabe que pessoas foram ressuscitadas com Cristo como testemunha. A Bíblia fala que Moisés está no céu, Enoque andou com Deus, foi transladado. Vamos ler mais uma. Elias foi transladado. Então essas pessoas a gente sabe que estão no céu. É a única
daqui das pessoas da Bíblia que faz referência que estão nos céus. As outras estão no pó da terra, estão dormindo para o dia do juízo, para o dia da ressurreição. Então, a Bíblia aqui descreve que pode ser esses 24 anciãos, pode ser pessoas que já passaram por essa vida, por essa grande tribulação, que eu falo, quando eu falo a grande tribulação, que ainda não veio. E ainda vai vir uma grande tribulação, o qual nunca houve. Mas esses 24 tronos, talvez pode ser essas pessoas que eu citei para você, Moisés, Enoque, Elias, e pode ser algumas dos santos também que viveram no Novo Testamento, que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou, como testemunha. Seja como for, esta é uma boa notícia. Alguns remidos da terra ao redor do trono de Deus entraram tentações tal como nós enfrentamos. Pela graça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, venceram. Estão vestidos com vestes brancas, significando a justiça de Cristo, que cobre e limpa os seus pecados. Tem uma coroa de ouro sobre a sua cabeça, que significa que são vencedores na batalha contra o mal e que são parte da linhagem real celestial de crentes repletos de fé. Vemos um trono estabelecido no céu e Deus assentado sobre ele. Há seres celestiais ao redor do trono, e um pouco depois, todo o céu começa a cantar crescendo em louvor, torna-se cada vez mais forte. Digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. Jesus é digno. Aqui para a gente encerrar, Jesus ele é digno. O Apocalipse capítulo 5, do verso 8 ao 12, como é que todo o céu responde ao anúncio de que Jesus é digno de abrir o livro do juízo e de nos redimir. Vamos ver quem é o único que tem essa capacidade de abrir o livro. Capítulo 5, em Apocalipse, capítulo 5, do verso 8 ao 12. Diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10. E para o nosso Deus, que constitui o reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Cristo era o único. João chora. Quem é digno de abrir o selo? Porque nos tempos aqui da Bíblia, quando se tinha um selo para abrir, como se fosse um inventário, o único que podia era o... Como é que eu posso falar? O herdeiro. Quem podia abrir o selo era só o herdeiro, mais ninguém. E Cristo se acha digno. Por quê? Porque Cristo morreu uma morte que não era sua. Cristo, ele é o herdeiro. E nós somos o co-herdeiro com Cristo. Por isso que Cristo coloca a sua justiça em nós. Aqui Jesus, para a gente encerrar,
Jesus, o Cordeiro de Deus, que sacrificou a sua vida para a salvação de toda a humanidade, pega o livro do juízo e abre-o. Todo o céu explode em arrebatador louvor. A sua vitória sobre as tentações de Satanás e a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição e o seu ministério sumo sacerdotal providenciam salvação para todos os que escolhem pela fé responder à sua graça. O juízo é uma notícia incrivelmente boa para Deus, para o povo de Deus. Fala do fim do reino do pecado, da libertação do povo de Deus. Pode alguma coisa ser mais encorajadora? Jesus defende-nos no julgamento. A sua vida perfeita e justa cobre-nos. A justiça opera dentro de nós para nos fazer novos. A sua graça perdoa-nos, transforma e dá-nos poder para vivermos uma vida piedosa. Não precisamos de temer. Jesus defende-nos no julgamento e os poderes do mal não vencidos, a sentença é dada a favor do povo de Deus. O propósito do juízo não é descobrir quão mal somos, mas revelar quão bom é Deus. Esse juízo aqui não é para nos acusar, porque a gente é mau. A nossa natureza é pecaminosa. Mas os livros vão ser abertos para revelar quão bom é Deus. E quantas oportunidades eu e você estamos tendo e talvez a gente não aproveite. Jesus, ele é digno. Não sei se você sabia, mas todo joelho vai se dobrará perante Cristo. Todo joelho. Até Satanás vai dobrar o seu joelho com os seus anjos maus no dia da destruição. Satanás vai dizer: Cristo é justo. Agora fica um apelo para você. Não é melhor hoje fazer a decisão de dobrar o joelho perante Deus e pedir que Ele tome conta da nossa vida? Do que chegar o grande dia da perdição, aonde você ou eu tiver perdido, a gente também vai dobrar o joelho e vai falar: Jesus, ele é digno. Não é melhor hoje a gente tomar a decisão com Cristo para herdar a vida eterna? Ou a gente quer participar da destruição eterna, ser destruído eternamente? Porque Deus, ele é justo. Ele vai mostrar para todos os salvos, para todos os mundos não caídos, que eu e você tivemos chances e não aproveitamos e a gente não quis. Que Deus nos fortaleça e essa lição nos faça refletir. Que você esteja aí um bom domingo e uma boa semana e que Deus nos fortaleça.